Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, eu sou Joel Scala, está começando o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. No Brasil, 32 milhões de meninas e meninos vivem na pobreza. É o que revela a pesquisa Múltiplas Dimensões da Pobreza na Infância e na Adolescência do UNICEF, o Fundo Nacional das Nações Unidas para a Infância. No programa de hoje, vamos falar sobre a infância no Brasil com Emanuela Ribeiro. Junto comigo, o Alan Levy, especialista em marketing direto de Miami. Você deve estar percebendo que nós temos a ausência da Kika Saez, que estaria direto de Barcelona, mas deu um apagão na Europa e vários países estão sem luz e sem conexão. Bom, vamos apresentar a nossa convidada, a Emanuela Ribeiro, que é advogada analista de relações governamentais do Instituto Alana. Tudo bem, Emanuela? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia para a gente discutir um tema tão importante, que é sobre a proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. Junto comigo, fazendo uns comentários especiais, o Alan Levy, direto de Miami. Eu já apresentei ele. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Joel. Boa tarde, Emanuela. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do Perspectiva. Emanuela, eu estava dando uma olhadinha no seu currículo. Você é especialista em direitos humanos, né? A gente sabe que há uma resistência ao tema de parcela da população brasileira. Como você define hoje a luta pelos direitos humanos no nosso país? Então, perfeito, Joel. Acho que a gente está vivendo um momento de intensas transformações que cruzam, inclusive, os temas que a gente vai falar sobre tecnologia da informação, mas para além disso, e acho que, enquanto ativista e trabalhando nessa área, trazendo um pouquinho do meu histórico para vocês, né? Sou pesquisadora da área de tecnologia da informação, entendendo como que essa área impacta os direitos humanos desde 2016. Então, dentre os meus temas de pesquisa estão estudar a desinformação, como que a informação se transfere de uma maneira diferente agora, o papel da mídia e do jornalismo nesse contexto que a gente vive, e também quais que são as potencialidades da tecnologia para melhorar, de fato, a nossa vida, né? Então, acho que são muitas perspectivas que essa pergunta traz. A gente está num momento de desafio de profunda transformação da sociedade, ao mesmo tempo que a gente acompanha e acumula questões estruturais do passado, mas que são ainda muito latentes na vida das pessoas, né? Então, vou dar um exemplo dessa dualidade para apresentar, acho que, os desafios que eu vejo na minha atuação profissional. Ao mesmo tempo que a gente está discutindo oportunidades da inteligência artificial para a educação brasileira, a gente tem questões muito básicas de infraestrutura, de escolas brasileiras com falta de saneamento ou sem mesmo acesso à internet para poder aproveitar dessas tecnologias, e uma pesquisa recente que saiu até ontem falando como o salário dos professores, a média brasileira é uma das menores em nível internacional na educação pública. Então, essa é uma das dualidades que a gente enfrenta e que eu enfrento principalmente tendo esse pé em estudar os temas de tecnologia em relação aos direitos humanos. É claro que é entender o sentido de inovação e como que essa inovação pode se converter para direitos fundamentais, para os objetivos da República, ao mesmo tempo que entendendo novos desafios emergentes que vêm junto com essa evolução, às vezes até muito rápida para a nossa compreensão das tecnologias. Eu acho que o nosso trabalho muito está nesse meio também, nessa compreensão e nessa luta mesmo por direitos, mas sem esquecer desses problemas estruturais que residem e continuam no nosso país. Como citei no início do programa, é muito difícil você avançar em educação com uns números números registrados, né, tão grandes como esse que vive o nosso país. São 37 milhões de meninos e meninas na pobreza. Emanuela, em relação às redes sociais, esse tribalismo que existe, essa dificuldade de compreensão da realidade brasileira, como é que nós construímos um novo momento nas redes sociais e discutir temas, por exemplo, como os direitos humanos? Joel, eu acho que são diversas as oportunidades que a gente tem. Uma que eu posso citar é a campanha Internet Legal, que está acontecendo agora. Ela está sendo puxada pela Coalizão Direitos na Rede, mas tem participação de movimentos aí do Brasil inteiro, e ela está discutindo temas convergentes sobre como a gente pensa em redes sociais, mas como a gente pensa em tecnologias, olhando de um olhar brasileiro, né? O que a gente quer construir
também quais são as redes que a gente quer estar usando essas redes de grandes empresas, que vêm de fora, que já vêm prontas, que a gente não tem muito controle sobre elas, ou tem um potencial de inovação brasileiro para a gente construir as tecnologias que servem o nosso território, que servem a nossa interação. Eu acho que essa campanha, para quem quiser conhecer, puder conhecer, quiser se inteirar, ela discute desde temas que vão sobre legislações, né, como a gente acompanha novas leis para esse momento, mas também sobre como a gente entende qual que é o sentido de tecnologia que a gente quer dar numa construção de política de inovação brasileira. Então, esse é um dos exemplos. Acho que outros exemplos, e aí trago um pouco da minha experiência pessoal, eu tive uma experiência muito frutífera de estar dentro das escolas públicas brasileiras, podendo discutir e construir com professores da educação o debate junto com os alunos, né? Entendendo o uso que eles fazem das redes, entendendo em como criar um ambiente de maior resiliência para enfrentar os desafios e também tentar a construção de uma cultura de paz, né? Como que a gente lida com problemas como cyberbullying, como a cooptação de jovens para desafios perigosos, desafios extremos, até para cometer atos de violência, como que a gente traz também uma ciência dos riscos, mas traz uma visão de oportunidades a partir de um projeto que tinha um objetivo central, que era o empoderamento e o fortalecimento de uma educação entre pares. A ideia era que a gente pudesse construir, dentro da escola, em contato com os professores e com os alunos, um fortalecimento dos alunos enquanto transmissores de informação, enquanto educadores e enquanto realizadores das ações que faziam sentido para a comunidade deles. Então, a gente construiu muitas experiências de hackathons, de desafios criativos, de criação de soluções pela própria escola, para a própria escola, e liderado pelos alunos. Acho que esses são alguns exemplos de articulações diferentes que a gente vê no Brasil hoje, né? Então, a importância do espaço da escola e da construção colaborativa, onde as soluções sejam feitas por e para aquela comunidade escolar, e, ao mesmo tempo, trouxe aqui um exemplo de uma campanha em nível nacional, que está juntando organizações de todo o país para pensar diferente, para construir ações locais, mas que reverberem também numa ação que volte para os tomadores de decisão, principalmente aqui em Brasília. O importante é que a sociedade civil esteja organizada para combater, sobretudo, as notícias falsas que circulam na internet e nas redes sociais em geral. Manuela, em 2023, 879 escolas públicas não ofereciam alimentação aos alunos. Lembrando que a merenda escolar é uma aliada ao combate à fome no país. Como nós podemos transformar ou modificar a realidade da infância no Brasil diante de dados como esse? Perfeito, Joel. Você trouxe vários dados muito importantes sobre a infância e acho que relacionam com o que eu tinha feito a conexão, também que a gente tem questões muito estruturais para serem enfrentadas, né? E aí, nesse sentido, trazendo um pouco dessa atuação que a gente faz no Alana, um dos pontos toca muito o que você acabou de falar, é a organização da sociedade civil, a pressão nos tomadores de decisão, o acompanhamento de projeto de leis e a pressão por urgência em projetos de leis que possam avançar realmente as questões que a gente está debatendo. Então, esse é um campo de atuação que a gente faz, eu convido todo mundo a conhecer o trabalho do Instituto Alana, conhecer os programas que o Instituto Alana oferece, as pesquisas que a gente tem feito, que é muito no sentido de honrar o artigo 227 da Constituição Federal, que é o artigo que fala da prioridade absoluta da criança e do adolescente em todos os âmbitos, enquanto uma responsabilidade compartilhada pelo Estado, pela sociedade, incluindo as empresas, incluindo as famílias, e pelos educadores, pela comunidade escolar. É realmente uma responsabilidade da gente priorizar estas e as futuras gerações. Então a gente se apoia, na nossa ação, a gente pratica o advocacy, que é justamente essa pressão na articulação política, na incidência política, para acompanhar projetos de lei, para monitorar, para fazer uma pressão para o avanço. E, inclusive, um olhar sobre o orçamento público, né? Entender como que está a destinação, como que está a regra da prioridade absoluta desse artigo 227, que aparece no Estatuto da Criança e do Adolescente, ali no artigo 5º, mas, de fato, como que isso está se revertendo para uma questão orçamentária, para uma questão de empenho e de investimento em políticas públicas efetivas que estão chegando, de fato, na população e na base. Acho que esse é um grande desafio que a gente enfrenta. Eu trabalho especificamente com o ambiente digital, né? Pensando em redes sociais, em inteligência artificial, quais que são os desafios que essas tecnologias trazem para as infâncias e adolescências hoje. E uma questão que a gente precisa de muito apoio da sociedade civil organizada é que a gente enfrenta um forte lobby dos setores econômicos, inclusive,
na defesa dos seus interesses, que muitas vezes não vão estar alinhados com o melhor interesse da criança e do adolescente, não vão estar alinhados com aquilo que a gente quer para uma infância que esteja livre de exploração comercial, que possa usufruir dos seus direitos digitais em tecnologias feitas para a sua segurança, para a sua proteção, mas também para o seu direito de informação, e não tecnologias que são feitas para capturar a sua atenção, para deixá-las mais tempo online, porque isso é a forma de lucro de um modelo de negócio. Então, a gente tem atuado em várias frentes com isso, na frente de pesquisa, a gente tem feito denúncias para órgãos públicos de violações de direitos a partir dessa frente de pesquisa, a partir do contato com parceiros e denúncias que chegam até nós, e a gente também tem atuado acompanhando os projetos de lei que estão em construção e também tentando mitigar, né, tentando diminuir qualquer risco que uma proposta que tenha uma intenção boa do parlamentar acabe, por causa de uma influência muito forte do setor econômico que está muito presente, que tem muito mais perna, muito mais dinheiro para estar presente nesses espaços de tomada de decisão, acabando se refletindo num texto que é mais fraco do que a gente tem hoje em questão do Estatuto da Criança e do Adolescente, em questão das proteções que a gente já tem no Código de Defesa do Consumidor. Então, essa pressão política, né, e ter a sociedade como uma supervisora, quase, de cobrar prestação de contas, de cobrar ações efetivas dos tomadores de decisão, também são ações muito importantes a serem tomadas. E é um pouco disso que a gente faz, é o acompanhamento, no meu caso específico, acompanhamento de projetos de lei que falam sobre a relação da criança e do adolescente com o ambiente digital, e esse cuidado mesmo na construção de propostas que sejam positivas, sejam sustentáveis e que, ao mesmo tempo, não sejam mitigadas, né, em seu potencial transformador ou em seu potencial de proteção, por causa de um lobby muito forte que acontece. Você sabe que, dentro das coisas importantes que você falou, a inteligência artificial é também contemplada aqui dentro do nosso programa. Nós temos o professor Paulo Sabá, que mensalmente vem aqui no nosso programa falar um pouco dos avanços da inteligência artificial e da sua importância para a educação e o terceiro setor. Quero incluir você nessa conversa, Ana. Como sensibilizar a sociedade brasileira da importância do que foi dito até agora aqui, Ana? Que ferramentas de marketing nós devemos usar para o cidadão brasileiro olhar para esses dados sobre a infância e ver que é necessário um mutirão, né, da sociedade para a gente resolver esses problemas graves provocados pela desigualdade? A gente fala muito disso aqui, né, Joel? E parabéns, viu, Emanuela, pelo trabalho e pelas colocações. Eu vim morar nos Estados Unidos já há algum tempo e eu volto no ponto, é uma questão cultural e o investimento tem que ser da base, é um investimento que tem que começar na educação e a responsabilidade e a cidadania, ela tem que fazer parte disso, porque senão a gente acaba com um problema de hardware e depois a gente quer tratar do software. Então, quando a gente fala do brasileiro, o brasileiro é bom, a gente é um país gregário, a gente sempre é o país que a gente vai ser o país do futuro, mas enquanto a gente não investir em cidadania desde a base, fica um problema muito sério para frente de ser resolvido, porque quando a gente vai ver a nossa sociedade, quando a gente fala de sociedade civil, de ser unido, de todo mundo estar junto, a gente acaba tendo tanto as que a gente fala, né, as elites, ou quem poderia estar transformando, mas mesmo as pessoas, os jovens que estão sendo educados, a gente acaba, com todo esse potencial, a gente termina uma sociedade que é omissa, desorganizada, ela é egoísta, e aí a gente acaba virando cúmplice do sistema que a gente tanto critica, sabe? E o que eu percebi aqui nos Estados Unidos é que, apesar de não ter essa essência que seria tão poderosa, tem desde dos primeiros passos muito investimento em cidadania, muito investimento em educação, faz parte dos currículos das escolas, faz parte de você entrar numa faculdade ou não. Então, eu acho que essa questão estrutural para a transformação cultural, ela tem que ver da gente. E que a gente falou a nossa geração, alguns estão tentando se regenerar, porque a gente fez muita coisa errada no passado, mas a gente tem que tomar cuidado para que a nova geração já nasça com esses conceitos de responsabilidade social para a gente ter uma cultura melhor no nosso país. Você está acompanhando Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, a infância no Brasil, com a Emanuele Ribeiro. Agora, uma importante informação para você que atua no terceiro setor. O Observatório tem um novo espaço
chamado Voz das ONGs para as pequenas e médias organizações. O objetivo é dar visibilidade a pequenas e médias organizações do terceiro setor para que ela divulgue os seus projetos. Como acessar o espaço Voz das ONGs? Primeiro, entre no portal Observatório do Terceiro Setor, clique na barrinha superior em Voz das ONGs e cadastre o Voz das ONGs. Você deverá preencher os seguintes campos para o envio do seu material: o seu nome, nome da sua ONG, o seu e-mail, o título do texto, um breve resumo, o conteúdo completo do texto, artigo ou matéria, o link da sua organização, a imagem e a legenda da imagem. Depois, é só clicar em enviar. Após o envio do seu release, o Observatório tem até 7 dias úteis para avaliar o conteúdo. Lembrando que a gente não compartilha campanhas políticas e nem mensagens de ódio. O Voz das ONGs é um espaço democrático e de visibilidade para ONGs de todos os tamanhos do Brasil, então aproveite! Aproveite, você que atua nas pequenas e médias organizações do Voz das ONGs. É um espaço destinado a você, que trabalha e atua como voluntário ou como gestor em organizações pequenas e médias no terceiro setor. Bom, o nosso destaque 2 é o ECA, falar do ECA agora um pouco, né, Emanuele? O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, já tem 34 anos. Ele foi realizado lá, instituído nos anos 90 do século passado. Ele estabelece uma série de direitos e deveres, garantindo a proteção e o bem-estar da infância e da adolescência. Mas o que não está acontecendo, né? Quando efetivamente o nosso país poderá cumprir esse importante documento que defende crianças e adolescentes no nosso país, Emanuele? Perfeito, Joel. Estudando, principalmente na minha atuação no Instituto Alana, aprofundando o estudo sobre o ECA, eu consegui entender melhor a lógica do ECA. Eu acho que isso é interessante da gente entender, que é uma lógica baseada em 3 P's, né? A gente tem o P da proteção, o P da provisão e o P da participação. E como que a gente entende um pouco isso na ideia de proteção integral da criança e do adolescente? A gente vincula uma ideia de proteção dos direitos que essa criança e adolescente tem com uma provisão de direitos, ou seja, um prover mesmo direitos, a garantia que elas vão poder gozar desses direitos, que nenhuma criança ou adolescente, então, vai ser ferida em seus direitos, vai ser negligenciada, mas que ela também vai ter todos os ambientes e todas as condições necessárias para que questões de onde ela nasceu, do lugar de onde ela vem, da cor da pele, todas outras questões não interfiram com a sua potencialidade de ser o melhor ser humano que ela possa ser. Então, é uma ideia de proteção vinculada com uma ideia de reconhecimento de que essa criança ou adolescente também tem direitos. Eu acho que isso é uma lógica tão importante, principalmente que eu estou sempre fazendo a dobradinha com a tecnologia, estou fazendo essas conexões, que a gente não pensa só em proteger a criança e adolescente, por exemplo, do ambiente digital. A gente pensa também como que esse ambiente digital, um potencial, pode prover os seus direitos. Pode ser um ambiente de participação, pode ser um ambiente em que ela também vai ter acesso à informação, vai poder acessar diferentes conteúdos que fazem bem para o seu desenvolvimento integral, né, para o reconhecimento dessa fase muito específica. Emanuele, você tocou num aspecto importante, né? Os avanços na proteção digital. Quando o ECA foi criado nos anos 90, do século passado, ainda nós não vivíamos numa era digital, né? Como aproveitar esse potencial das redes sociais para a gente construir um novo momento da infância e da adolescência no país? Não, perfeito. E acho que essa é uma lógica que a gente tem aplicado muito no debate, inclusive é um debate legislativo muito importante no ano de 2025, que a gente tem, não só legislativo, mas na esfera executiva também. A gente tem diversas ações, tanto do governo federal quanto do Congresso, para olhar para esse tema e para tentar compreender como realmente aplicar a lógica do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a própria lógica do Código de Defesa do Consumidor, para olhar para essas novas tecnologias. E aí eu vou citar alguns exemplos. A gente tem uma política nacional do direito da criança no ambiente digital sendo desenvolvida liderada pelo Ministério de Direitos Humanos em parceria com o CONANDA, que está justamente olhando para essa responsabilidade social dos fornecedores. Fui antecedida aqui com uma fala que falou dessa importância da educação para a responsabilidade social, mas é importante também a gente pensar na responsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços, né?
Uma lógica parecida, vamos supor, com um carro, que os primeiros carros não tinham esse cinto de segurança. E na medida que a gente começou a entender, compreender os riscos e criar regras para realmente lidar com esses riscos, a gente teve mais segurança na utilização desses produtos e serviços, inclusive digitais, que são oferecidos. E no Congresso Nacional, eu posso citar também o projeto de lei número 26 de 28, de 2022, de autoria do senador Alessandro Vieira, que tem uma lógica de olhar justamente para essa responsabilidade social de fornecedores de produtos e serviços e como que eles atendem ao Estatuto da Criança e do Adolescente, as regras que a gente já tem. Até num sentido, eu falei um pouquinho da regra da prioridade absoluta dos direitos de crianças e adolescentes. Então, como que a gente garante uma prioridade absoluta nesses sistemas de denúncias em redes sociais de violações de direitos contra crianças e adolescentes? Como que eu garanto que, de fato, não vai ter um conteúdo de cyberbullying que está circulando e que vai ter um impacto muito profundo, às vezes pela vida inteira, de duração de uma criança ou adolescente, e que é de difícil remoção, né? Esses são os tipos de debates que estão sendo tratados esse ano no âmbito do legislativo, que a gente espera, inclusive, uma urgência e uma importância para além de campos polarizados ou espectros políticos, uma priorização da pauta, realmente, uma priorização em debates muito sérios para a gente conseguir avançar. Então, o ECA já dá uma base muito importante, já dá uma base muito suficiente, até eu diria, mas o que a gente tem observado, por exemplo, no Instituto Alana, é uma falha de aplicação de legislações até já existentes para essa proteção da criança e do adolescente. E eu acho que um exemplo, só para fechar minha fala, mas um exemplo muito real. No ano passado, a gente fez uma denúncia contra a rede Instagram para o Ministério Público do Estado de São Paulo. Por quê? Porque a gente notou vários perfis de crianças entre 6 anos e adolescentes de 17 anos de idade. Então, você tinha criança de 6 anos de idade fazendo publicidade de jogos de apostas para outras crianças e adolescentes. Então, a gente está falando de influenciadores mirins que estão vendendo o jogo do tigrinho, que estão vendendo outros jogos de aposta, muitos até jogos ilegais, golpes e fraudes mesmo, mas que de todo jeito não é legal para criança ou adolescente ter acesso, e veiculando mensagens para outras crianças e adolescentes. A gente fez uma denúncia contra o Instagram e essas postagens não caíram. Simplesmente foi falado que elas não violavam as diretrizes de comunidade da rede. Então a gente tem um problema sério aí e uma falta de responsabilização nesse caso. Que é o interesse comercial, né, das redes sociais continuarem com a divulgação. Não, eu quero ouvir você, perguntas para a nossa convidada. É desafiador, né? Porque quando a gente vê a seriedade do trabalho e a gente olha o potencial da tecnologia de fazer o Brasil criar sua própria identidade, a gente vê que aqui a gente está perdendo uma grande oportunidade, porque a gente repica modelos, sendo que a nossa essência ela é diferente. Então, eu sempre tendo a olhar, se a gente pegar a tecnologia e achar que ela vai dominar o mundo e que está tudo acabado, é mais fácil pular da ponte. Eu sempre tento olhar como ela pode trazer novas perspectivas, até respeitando o nome do programa, e como ela pode acelerar mudanças que talvez nós ficamos para trás. Na outra parte do programa, a gente estava falando dos problemas estruturais. Esses são um ponto que demoram mais. A vantagem é que a tecnologia pode acelerar. Então, aqui não é uma questão nem de omissão de nada, é a questão de agora ter aquele orgulho e falar, vamos usar a tecnologia para criar relacionamentos e formatos que tenham a nossa cara e que atendam a nossa necessidade. O Brasil é um país continental, nós somos os maiores usuários das redes sociais de outros. Vamos tentar trazer uma nova cultura e uma nova realidade que atenda o que a gente quer para o nosso país. Eu acho que aqui o marketing pode trabalhar bem. O marketing trabalhar na parte mais estrutural, aí vira falso, né? Porque lá a gente precisa de investimento, de coisa séria e autenticidade. Quando a gente fala de tecnologia, aí eu acho que é onde o marketing, onde as ideias, onde um pouco até desse senso de patriotismo do Brasil, fala assim, não, vamos transformar um ambiente digital com a nossa cara, defender os nossos interesses, ter a nossa pegada, a nossa ginga, que tanto encanta o mundo. Eu acho que aqui é uma grande oportunidade de marketing. Eu fico muito feliz da Emanuela tratar esse tema com esse grau de estudo, e aí pode ser uma grande oportunidade para a gente. A Emanuela trouxe uma denúncia grave, né? Crianças fazendo publicidade de jogos de azar. É claro, a gente pensa, a partir do que ela falou, como reforçar as medidas preventivas
contra a violência e esses abusos que acontecem nas redes sociais. A gente começou falando do ECA, né, Manuela? Agora, o que precisamos mudar para coibir situações como essa que você descreveu? Crianças fazendo publicidade de jogos de azar. No nosso caso, vou até explicar por que a denúncia foi contra a Meta, né? E nesse caso específico da pesquisa do Alana, que a gente fez diversas denúncias ali no Instagram das postagens e realmente deu de que não violava a diretriz de comunidade. A gente fez uma notificação para a empresa avisando dessas contas e mesmo assim, no monitoramento contínuo feito depois das mesmas contas, a gente percebeu que a situação continuava a mesma. O que a gente vê? E aí trazendo, né, uma conexão. O Código de Defesa do Consumidor já nos daria, inclusive, amparos para olhar para essa situação. Você está falando de uma falha muito clara na prestação de um serviço, que está indo contrário à lógica de proteção do ECA. Você está falando de uma publicidade ilegal de apostas e jogos de apostas veiculada para crianças e adolescentes e, inclusive, numa defesa que toda publicidade infantil seria ilegal, justamente pela dificuldade da criança de discernir o caráter publicitário dessa mensagem. Mas agora a gente está olhando para crianças e adolescentes fazendo essa publicidade veiculada e o prestador de serviço, que inclusive lucra com a lógica de atenção, de anúncios, não tem criado as salvaguardas preventivas para a identificação e remoção rápida desse tipo de conteúdo. Então, uma das discussões que está no projeto de lei 2628 é como acelerar um fluxo de denúncias, como acelerar uma obrigação de resposta quando o assunto é violação de direitos de crianças e adolescentes por esses grandes prestadores de serviço. E claro que isso vai ter que ter uma colaboração aí do executivo, do setor público, na verdade, para a gente pensar numa integração mesmo dessas denúncias que são recebidas na ponta pelo sistema de garantia de direitos e também dessas denúncias recebidas lá no âmbito da rede social, na criação de um fluxo que possa responder à questão do tempo, né? Que a gente percebe que essa resposta hoje está fora do timing, fora do tempo daquilo que se pede no momento que as coisas começam a circular nas redes. E, na verdade, o que nós precisamos é regulamentar as redes, né? É fundamental que elas sejam limitadas na sua atuação, sobretudo em relação aos direitos de crianças e adolescentes e, claro, aos direitos do consumidor, de qualquer cidadão brasileiro. Nós vamos para um pequeno intervalo, a gente volta daqui a pouco com Perspectiva, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Destaques da semana, no portal do Observatório. Olá a todos, eu sou o Lucas Neves, jornalista do Observatório do Terceiro Setor, e agora eu vou contar para vocês quais foram algumas das matérias de maior destaque da nossa redação na última semana. A desinformação sobre autismo em grupos conspiratórios do Telegram cresceu 150 vezes após a pandemia de Covid. Instituto FI é destaque no Prêmio Empregabilidade Jovem Brasil ESG 2025. ONG Me Empodera ensina wrestling em inglês para as meninas do maior quilombo urbano da América Latina. Esses foram alguns dos principais destaques do nosso site na última semana. Se você quiser conferir essas e outras matérias na íntegra, basta acessar observatório3setor.org.br. Lembrando sempre que o 3 é em numeral. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima semana. Estamos de volta com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na pauta de hoje, a infância no Brasil, com a Emanuele Ribeiro e a participação especial do nosso colunista de Miami, o Alan Levy. Bom, agora, Alan, eu fico imaginando, pela fala da Emanuele, que a regulamentação das redes sociais é fundamental. Como sensibilizar pais, né, e a sociedade em geral da importância da regulamentação e de como limitar o acesso das crianças às redes sociais? Esse é um tema que está sendo muito debatido, né? Tem até essa série recente, né, da Netflix, que foi um sucesso grande sobre adolescência, e temas que às vezes a gente nem está acostumado, né? A gente fica meio fora, né? A gente que já é de uma geração mais para frente. Eu acho que aqui é uma questão de controle e de estar mais próximo mesmo e de, sabe, exercer, no caso, o papel de pai e primeiro tentar entender essas novas tecnologias, tentar entrar, tentar fazer parte, tentar usar um pouco o máximo que dá,
E o segundo, ter um controle respeitando a privacidade, principalmente na adolescência, né? Você não quer deixar a porta aberta, mas entender que aquele quarto que no passado parecia minimamente seguro, somente solitário, hoje ele não é o quarto, hoje ele é a criança e o adolescente está solto na rua ou pior, perdido por lugares que a gente nem imagina. Então tem que ser esse exercício de estar atualizado, fazer um controle e criar diálogo. Aí voltando aqui um pouco para a cultura do americano, talvez até pelo fato do jovem sair muito cedo para a faculdade, e talvez nós, numa cultura um pouco mais latina, as pessoas ficam mais tempo na casa dos pais, eu sinto que os pais são muito mais presentes na vida dos filhos. Você vai numa reunião da escola, estão todos os pais. Você vai num jogo, em alguma coisa de esporte, é quase que um trabalho, eles estão todos presentes. E eu percebo que aí no Brasil, algumas vezes a gente começa a delegar muito esses momentos que seriam os momentos de conexão, porque a gente está trabalhando, ou porque a gente está em outro lugar, ou porque vai mandar alguém, e aí a gente perde essa oportunidade também de estar interagindo e estar cada vez mais próximo dos nossos jovens para entender o mundo deles e dar um pouco também da nossa sabedoria ou minimizar um pouco esses riscos. Então é uma mistura, né? Mas então eu acho que essa presença e tentar criar esses momentos que hoje cada vez estão mais raros, antes estava todo mundo na mesa, tá? É tentar criar momentos onde a gente vai estar próximo e talvez não naquela fala paternal, mas a gente vai estar sentindo um pouco também a vibe do que está acontecendo e criar essa maior proximidade com os jovens. O Emanuele, o Alan estabeleceu a diferença entre a cultura americana e a brasileira. E eu já vi muitos pais aqui no Brasil de achar que é a escola que tem que resolver, né? Ainda essa confusão, né? Na formação do meu filho, mas a escola tem que fazer isso. Eu tive uma experiência curta como professor, né, de escola pública, e eu sempre ouvi isso. Não, a escola é que tem que resolver esse problema. Isso antes da era digital. E agora, claro que os problemas se tornaram mais complexos, né? Na relação... Nós temos, por exemplo, uma nova família, né? Uma nova configuração familiar. Como a gente constrói um novo momento diante dessa nossa realidade, Manuela? Perfeito. Acho que tem algumas questões para a gente pensar na realidade brasileira e principalmente no artigo 227 da Constituição, voltando a ele, que a responsabilidade é compartilhada, né? Não vai ser só a escola que vai resolver, não vão ser só os pais que vão resolver, não vai ser só o Estado, não vão ser só as empresas, mas vão ser todos eles juntos. É isso que a gente acredita muito e defende aqui no Instituto Alana, essa ideia da responsabilidade compartilhada se materializando. Até porque é muito difícil no nosso país, né? Porque a gente está falando da população de baixa renda que está correndo dia a dia para sobreviver. E é claro que ela coloca o filho numa escola pública, até para a criança se alimentar e ter uma orientação maior da escola. Quando eu me revi a configuração familiar, hoje, boa parte das famílias brasileiras é sustentada por uma pessoa, que é uma mulher, né, que tem que trabalhar e deixa o filho na escola e na creche. Não, perfeito. E por isso que a gente, inclusive, combate esse argumento, né? Muitas vezes falam, vamos focar principalmente, a responsabilidade é dos pais, a culpa é dos pais que não estavam olhando, e a gente sempre traz esses dados sobre a sobrecarga das famílias, justamente, né, a maior parte das famílias terem uma configuração de mãe solo, trabalhando duplas jornadas, muitas vezes, então uma dificuldade de tempo mesmo para conseguir manter aquela família, e ao mesmo tempo conseguir supervisionar todas essas ações online. Tem uma questão de literacia digital das próprias famílias, né? E muitas vezes uma dificuldade de usar os recursos que são oferecidos, por exemplo, a sincronização familiar do Google, ou a ferramenta similar do TikTok, que oferecem recursos de supervisão, mas que muitas vezes não são intuitivos, não são fáceis de usar. Então, como esperar que só essa família resolva todo o problema? Ao mesmo tempo, né, a questão da escola, a gente já falou, uma escola sobrecarregada, uma remuneração mais baixa do que a média internacional dos professores, e uma expectativa de que é a escola que vai ser o lugar, que vai resolver a questão da inteligência artificial, vai resolver a questão das redes sociais, vai resolver a questão ambiental, mas para que isso seja de fato resolvido, a gente tem que pensar no fortalecimento estrutural dessa escola e desses professores, que tem, inclusive, níveis muito altos de ansiedade, depressão no contexto brasileiro, muitas vezes relacionado a essa questão de remuneração financeira e de valorização da profissão.
E acho que é muito importante para as famílias também entender os riscos da internet, como aqui foi muito bem falado, e entender também esses modelos de negócio e os incentivos que ele dão. Então, vou dar um exemplo específico sobre redes sociais, que muito nos preocupa, é justamente essa lógica de economia da atenção, né? A rede é desenhada para te manter o mais tempo possível online, até porque a lógica é, quanto mais tempo online, mais exibição de publicidade direcionada e mais venda de publicidade. Então, a sua hora e o seu tempo são convertidos realmente em lucro para a empresa. É assim que gira o modelo de negócios ali, que está rodando em grandes redes sociais, em grandes plataformas e até mesmo em plataformas de educação. Adoraria ouvir o Alan comentando, inclusive, nesse aspecto. Mas uma coisa que a gente descobriu, por exemplo, é que grandes empresas, a Meta, por exemplo, faz avaliações de impacto e risco desse modelo de negócio, desse desenho que ela escolhe fazer sobre as redes para adolescentes, já descobriu como fazia mal, inclusive, para adolescentes, meninas, principalmente, porque é um conteúdo repetitivo, que se repete muitas vezes trazendo mensagens que geram uma grande pressão psicológica, uma comparação enorme. Então, tem pesquisas internas das empresas que analisam esses impactos, que sugerem modificações para melhorar a vida de adolescentes, e a empresa não internaliza, ou seja, não faz as mudanças e nem divulga esses resultados. A gente só vai saber dessas pesquisas internas depois que algum denunciante de boa fé acaba divulgando para o público, igual está acontecendo essas semanas nos Estados Unidos. Então, a gente tem um problema forte da prestação de serviço de um outro ator que também é responsável. Por isso, a responsabilidade compartilhada aqui, fechando um pouco a linha de pensamento. Olha que coisa interessante, Alan, que ela está falando. Há um modelo de negócio que parte pela solução. Então, a criança ou adolescente sozinho em casa, ele é seduzido a ficar mais tempo diante das telas, né? Dentro da tela do computador. E, claro, esse processo de sedução acaba envolvendo ele e, claro, ele fica alvo de várias informações não verdadeiras, informações que, pela idade dele, não tem estrutura psicológica ainda para compreender. Essa utilização do marketing, das redes sociais, é uma coisa incrível, né? É incrível. Bom, essa é minha área, até o livro, né, que a gente sempre fala, que eu acabei de escrever, o quanto o marketing é formador de cultura. Mas volta aqui uma oportunidade. No Brasil, a propaganda brasileira dos anos 80, 90, ela foi a melhor do mundo. E ela ditou regras, porque ela decidiu ter o seu próprio storytelling e ela criou suas próprias regras. Não pode anunciar cigarro, não pode anunciar remédio, ou vamos falar de um jeito diferente. Se você for ver a propaganda mundial, a brasileira era mais criativa, era quase um conteúdo cultural. Lógico que tinha o objetivo de vender. Talvez a gente está na hora de, como a gente falou antes, de trazer essa cultura, a responsabilidade, então, dos profissionais de marketing ou de quem faz essas regras também, de não copiar o modelo e criar a nossa forma de falar e de contar essas histórias e, quem sabe, ser o melhor do mundo também agora na era do marketing digital, trazendo o nosso storytelling, falando de como a gente gosta de viver de uma forma mais leve e tal, e talvez ajudando todo esse tripé que é carente de investimento que a gente falou, mas também ajudando com que, aliviando um pouco o peso em cima da responsabilidade dos outros atores, dos outros agentes desse sistema. O marketing é muito, muito importante, mas enquanto a gente ficar repicando também o modelo de mensagens, o modelo do perfil do influenciador, o storytelling da nossa comunicação, talvez aí seja uma oportunidade para os profissionais da minha área falarem, poxa, eu quero ser o Washington Oliveto do marketing digital, eu quero ser o Nizam Guanais, o Marcelo Serpa, o Júlio Ribeiro, e criar uma cultura nossa que possa até ao contrário, inspirar o mundo e melhorar a sociedade através das redes sociais e do marketing digital. Vamos torcer. Que aconteça, né? Esperamos que aconteça rapidamente. Manuela, olha um exemplo aqui. A produção está me alertando aqui, ó. Uma menina no DF de 8 anos morreu após inalar desodorante por causa de um desafio virtual. Obviamente, era uma menina excelente, estudava no quarto sozinha, inalou um desodorante motivado pelas redes sociais, o grupo, né? Pela tribo que ela participava, aquele tribalismo que existe entre crianças e adolescentes, e aí ela acabou perdendo a vida. Bom, nós vamos agora falar da nossa enquete, Manuela.
o Alan já conhece, que nós sempre temos uma enquete aqui a respeito do tema do programa. Olha que interessante, o resultado da nossa enquete, a gente coloca no Instagram uma pergunta e claro, ouve os nossos seguidores. A pergunta foi, no Brasil a criança tem seus direitos garantidos? Imagina qual é a resposta, Manuel? 33% responderam que sim, tem os direitos garantidos. 67% diz que não. Reflete um pouco a realidade brasileira esse resultado? Perfeito. Acho que reflete a realidade brasileira, né? A gente vê uma violação sistemática de direitos. Vocês mesmos citaram agora o caso da Sara Raíssa Pereira de Castro, né? Que é uma criança, com o uso das redes, foi atingida por um viral, ou seja, um conteúdo que extrapola a lógica algorítmica, na verdade, que um conteúdo que navega muito bem nessa lógica, onde aquilo que é mais atrativo, mais sensacionalista, inclusive mais perigoso, se extrapola, né, na distribuição de conteúdos. Então, como lidar com esse ambiente digital, onde as leis que a gente tem ainda valem, mas não parece que os direitos das pessoas, de fato, estão sendo concretizados, e mais ainda, prioritariamente, o direito de crianças e adolescentes, que são os mais vulneráveis, principalmente as crianças pequenas, que muitas vezes estão em processo de condição de compreender, de fazer análise crítica desses conteúdos. Então, eu acho que para além, né, e para além do ambiente digital, você mesma, Alan, já trouxe vários e vários exemplos do que é uma situação estrutural mesmo, onde a gente percebe uma realidade. A gente percebe uma realidade de violência, a gente percebe uma realidade de morte muito, muito grande, em números absurdos, inclusive, da jovem população negra no país, e como a gente lida com uma realidade em que as leis parecem que não estão respondendo de fato, né? As leis parecem um ideal a ser perseguido. E aí, só para fechar meu pensamento, voltando para o pensamento sobre tecnologias digitais, eu acho que a reflexão posta aqui pelo Alan foi tão importante, que é qual que é o sentido de tecnologia que a gente quer construir como Brasil. É possível construir novas lógicas, ao invés de só receber produtos prontos que vêm de fora? É possível pautar uma inovação que venha de diferentes lugares, que sirva para a questão, justamente, das necessidades das pessoas brasileiras, não já venham prontas? Acho que esse é um debate que a gente está. E eu complemento também que esse debate sobre a criança na tela, o adolescente que fica o dia inteiro dentro do quarto, na tela, como a tela, apesar de perigosa, e os perigos a gente já falou de alguns aqui, se tornou um lugar que às vezes parece mais seguro, justamente porque está dentro de casa, em cidades que muitas vezes a cidade não é receptiva para essas infâncias e adolescências, que esse brincar na rua com segurança se perdeu, que esse acesso à cultura, acesso a parques, acesso à cidade, acesso a quadras, acaba se tornando cada vez mais limitado, e principalmente mais limitado nas áreas mais pobres, né? Que não tem esse acesso a áreas verdes, que não tem esse acesso à segurança. Então, eu coloco esse ponto porque para resolver essas questões que eu estou tocando do digital e das tecnologias, a gente não vai olhar e resolvê-las olhando só para tecnologias. A gente precisa ter um olhar voltado para pensar no direito à cidade, no direito à cultura, na segurança de todos, e uma segurança que seja realmente segurança, que não ataque uma certa parcela da população por ser quem é. Essas são as reflexões que estão emaranhadas com o debate do digital e que não podem ser vistas de forma separada, porque senão a gente não vai, de fato, resolver o problema, né? Não tem tecnologia perfeita. Terão que estar presentes no espaço público, né? Essa reflexão é fundamental. Alan, um pequeno comentário seu, porque eu tenho umas perguntas aqui dos nossos seguidores. 33 diz que os direitos das crianças são assegurados, 67 dizem que não. É um grande desafio para a gente mudar esse cenário no nosso país, né? Para a gente mudar esse cenário e para quem... aqui a gente tem falado um pouco da omissão das elites que vira cumplicidade. Se a criança não está segura, tem muita gente que não está seguro, pode ir para o crime, por exemplo, e falsamente os que estão se sentindo seguros estão nas suas bolhas, né? Nas suas fortalezas. Então, que nem a Emanuele falou, aqui está tudo errado. É a hora de quem tem um pouco, então, mais de voz, de poder, resolver se regenerar, não pôr a culpa no outro. Vamos usar as oportunidades da tecnologia, vamos inovar, mas sem investimento em estrutura e sem uma decisão de mudar o modelo de vida no Brasil, onde os mais privilegiados se sentem bem somente se protegendo,
eu acho que aí a gente está rodando num círculo vicioso, que é o grande risco. Um belo dia vai falar, não é certo, eu tenho que criar mais espaços e mais acessos para todo mundo, porque aí todo mundo vai poder andar livre. Já dizia uma fala que o rico, o milionário, não é o que anda de Rolls Royce, é o que pode andar de transporte público em sua cidade. Então é um pouco de repensar os valores, a gente está num momento muito interessante, zero político, zero ideologia, é só uma questão de ser humano mesmo, se a gente quer estar bem, e para isso a gente precisa ter nossas crianças e o futuro bem. Se o futuro já está comprometido, a gente tem uma vida comprometida para frente. Na verdade, você coloca o desafio para a democracia brasileira, né? Que as várias classes sociais dialogando entre si para o bem comum, né? O que nós não vimos nos últimos anos. Emanuel, eu tenho aqui 2 perguntas, viu? Qual é a idade ideal para uma criança interagir na rede social? Boa pergunta, o Telo deixou essa pergunta. Qual a idade ideal para uma criança interagir na rede social? Você que é uma especialista, um ativista de direitos humanos, o que você diria? Qual é a idade ideal? Então, eu vou trazer primeiro os termos de uso das redes. Isso é muito importante dos pais e das famílias, das próprias crianças e adolescentes saberem. Nos termos de uso das redes mais populares aqui no Brasil, e aí eu cito TikTok, cito Instagram, cito até mesmo o YouTube sem ser na versão Kids, né? O YouTube normal. Todas essas redes são para pessoas com mais de 13 anos de idade. E mesmo assim, a gente sabe que elas têm uma verificação etária, ou seja, uma verificação de se uma criança está entrando, muito falha. Então, acaba que as crianças estão usando massivamente essas redes, mesmo a própria rede, ou seja, o próprio fornecedor admitindo que não é apropriado para a criança ou para o adolescente. E aí eu posso dar um exemplo de um caso que a gente atuou, que foi o caso do TikTok, na Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais. O TikTok está sob investigação da autoridade, justamente por violação de direitos de crianças e adolescentes. E a nossa descoberta, mas em resumo, e aí muita gente se pergunta, né, o que aconteceu com o feed sem cadastro do TikTok? Antes eu acessava o TikTok mais fácil. E o TikTok é uma rede que, por esse modelo, né, de vídeos curtos, repetitivos, feed infinito, ou seja, não tem um fim. Não tem o fim da navegação, você vai passando ali, você fica por horas e horas consumindo. É uma rede muito atrativa para crianças, inclusive é considerada uma das redes mais atrativas para criança em nível global, e ao mesmo tempo muito viciante, justamente por causa desse modelo. Então você tem muitas evidências de que o TikTok realmente não faz bem para crianças, em qualquer faixa etária, e que tem seus efeitos que podem ser muito grandes, inclusive, sobre adolescentes que já estão no estado de vulnerabilidade. Então, um adolescente que já está triste pode tender a ficar mais triste sob a exibição repetitiva ali desse tipo de conteúdo. E aí, em resumo, o que a gente descobriu no caso? Que o TikTok falava que não deixava crianças acessarem e que se as crianças criassem uma conta, eles as removeriam. Mas, na prática, quando a gente fez vários testes de acesso ao TikTok pelo celular, pelo navegador, por aplicativo, pela versão web, o que a gente descobriu? Que em todas as versões você não precisava ter um cadastro para usar o TikTok ou passar por nenhum tipo de verificação etária, ou seja, uma criança conseguia usar abertamente, e mais do que isso, a versão cadastrada para adolescente era mais segura do que a versão aberta para todas as pessoas que não precisava de cadastro. Ou seja, na versão para adolescente você tinha filtros protetivos, que inclusive tem suas questões, não são, a gente não pode dizer que são 100% eficientes, mas já tem algum nível de filtros protetivos para tirar conteúdos mais violentos. E na versão sem cadastro não, você tinha a versão mais disponível da rede, inclusive com um loop muito fácil de acessar vídeos e conteúdos violentos. É pouco tempo para uma criança, por exemplo, que está navegando, ou até para um adolescente, chegar em um conteúdo que fala sobre questões como suicídio, automutilação. Tem algumas pesquisas que corroboram isso. Então isso é muito sério, né? É uma realidade do termo de uso ali que já reconhece que não é apropriado, ao mesmo tempo que a realidade material é de atrair crianças, ou pelo menos negligenciar seus direitos e permitir um acesso disseminado. Isso feito mudou um diagnóstico muito bom que você fez, agora, voltando para a pergunta, uma idade ideal para a criança interagir na rede social? Nós não recomendamos realmente... Não recomendo. Para a criança, inclusive até 12, 13 anos, a gente tem aí, inclusive, os termos de uso da rede falando que essa não é uma idade apropriada. E uma indicação que a gente faz é que os pais consultem a classificação indicativa desses aplicativos e até façam um convite para todo mundo que está nos ouvindo,
está aberto agora uma tomada de subsídios, ou seja, uma consulta pública, para poder dar sugestões para uma revisão, um novo olhar sobre a classificação indicativa no Brasil, justamente pensando sobre redes sociais. Então, é muito importante que a gente tenha a colaboração da população brasileira, inclusive dos médicos, dos pediatras, mas de todo mundo nessa consulta, que é justamente refinar, Alan, isso que você está me perguntando, uma iniciativa do Ministério da Justiça para como olhamos para a classificação indicativa, esse instrumento tão importante de supervisão, de orientação das famílias, agora nesse contexto novo, emergente, de redes sociais. Então, a gente já tem uma classificação indicativa hoje nas lojas de aplicativo e etc. para as redes, e aí super recomendo os pais a consultarem, mas a gente tem também essa oportunidade, que é contribuir para esse olhar revisado, algo que o Alan também... Muito importante essa iniciativa. Ô, Emanuele, nós conversamos aqui, já deu quase 50 minutos de programa, muito interessante, você vai voltar outras vezes aqui para a gente conversar sobre esse assunto. Eu tenho uma pergunta importante, a gente falou do ECA, como o ECA incorpora a nova realidade? Ele precisa ser modificado em função da atuação forte que crianças e adolescentes estão tendo nas redes sociais? Eu queria que você respondesse brevemente para mim, porque eu tenho N perguntas para você, mas antes, eu vou fechar aqui a nossa enquete com uma pergunta para você, viu, Alan? O marketing é utilizado corretamente nos dias de hoje, projetando as imagens das crianças? O que a gente viu na revolução digital, que é a internet, e agora ainda com inteligência artificial, virou uma terra de ninguém, né? Está cada vez mais difícil controlar. Por isso, a gente volta aqui para a questão de cidadania, de investimento em educação e de decisão dos cidadãos de como querem utilizar o negócio. O que eu gostei muito da visão da Emanuele, até sobre o ECA, quando a gente fala de proteção, só cuidando da proteção, é aquela síndrome do coitadinho, que eu vou proteger como se fosse um cuidado. Eu acho que tem que mudar a ótica. Quando a gente fala na oportunidade que a tecnologia tem em desenvolver, a proteção é proteger, participar, mas visando um desenvolvimento. Toda vez que a gente pensa só em segurar, a gente não vai conseguir, porque é impossível você controlar a digitalização, o avanço da humanidade, das tecnologias. Mas, como o mundo, e aí o marketing ajudando a ter essa cultura, vai querer, e principalmente o Brasil, vai querer se utilizar disso e criar as regras, o storytelling e a forma de se relacionar dentro dela, aqui ainda é um mar de oportunidades. Essa é a grande questão para a humanidade, mas que a gente está conversando aqui de como pensar nisso no Brasil. Então, acho que a questão da proteção o foco da proteção o melhor jeito de proteger é quebrar paradigmas e desenvolver, melhorar. Proteger, segurar, não dá mais e vai dar errado, a gente já sabe isso. Então, tem que mudar a chavinha na cabeça e tentar fazer o trabalho maravilhoso que a Emanuela está fazendo, participar, se mobilizar, sentir essa necessidade. Quanto mais a gente deixa para o outro, a gente já viu que não vai acontecer e a gente está numa terra de ninguém. Apostar na mobilização da sociedade civil a respeito desse tema que é fundamental para o país. Eu vou fechar aqui o resultado das nossas enquetes. Obrigado a vocês, que várias perguntas chegaram, mas devido ao tempo, eu agradeço a participação, mas no próximo programa, se você quiser participar, fique atento à caixinha de perguntas do Instagram, ou nos siga nas nossas redes sociais. Estamos fechando aqui a enquete do programa de hoje, convocando você, repetindo, que participe, envie perguntas, que nós estaremos aqui com os nossos convidados para respondê-las. Bom, em janeiro desse ano foi divulgado um estudo do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência, revelando que a pobreza multidimensional na infância e na adolescência diminuiu. Parece uma boa notícia, Emanuele, mas devido aos números absurdos dos últimos anos, a gente tem um grande desafio ainda no país, né? A gente tem um desafio muito grande no Brasil e um desafio muito grande de redução de desigualdades, né? Da gente observar condições muito diferentes. Inclusive, a gente falou bastante sobre escola aqui. Como imaginar essa escola que está preparada para lidar com os desafios da tecnologia, que está preparada para lidar com aproveitar o máximo da tecnologia, como o Alan coloca, né? De criar novas oportunidades, de criar um sentido brasileiro de inovação, quando a gente tem uma realidade de escolas privadas que têm
laboratórios de robótica, que tem uma infraestrutura muito mais qualificada, enquanto em muitas escolas públicas, você não tem esse nível de tecnologia e de infraestrutura dentro da escola e às vezes faltam coisas anteriores, como saneamento básico, até dificuldades de energia elétrica. Então, para além, né, da pobreza em si, a gente está falando de níveis de desigualdade muito grande que fazem com que isso seja uma linha no contínuo. Então, a redução de desigualdades e realmente uma força política para um investimento prioritário, pensando nos mais jovens, é algo muito necessário. É algo muito necessário, inclusive urgente, e acho que há um olhar, inclusive eu percebo esse olhar do governo atual, e na verdade um olhar do Congresso para as prioridades e necessidades básicas das crianças e adolescentes. Então, acho que isso dá algum nível de esperança, mas olhar para esse estrutural e olhar para essas desigualdades é muito necessário. Isso passa pela questão da merenda que você trouxe, pela questão da alimentação saudável, pela questão até do fortalecimento da família enquanto uma força produtiva, né? Uma família que está desempregada, que está numa situação complexa financeiramente, para ela é muito mais difícil realmente ter um ambiente acolhedor e agregador para aquela criança ou adolescente. São os desafios que se acumulam. E também toda uma questão agora que a gente está vivendo, que eu acho que é um novo desafio, talvez um desafio que já se acumule, mas que agora a gente tem que pensar com cada vez mais urgência e realidade, são as questões climáticas que estão acometendo as cidades, né? A gente vê todos os anos casos de alagamento, que atingem as regiões mais pobres, a gente vê escolas que recentemente pararam as aulas por causa de um calor insuportável, realmente, a gente está sentindo as mudanças climáticas no corpo e precisa ter muita resiliência para uma adaptação climática que considere quem está mais vulnerável. E o local mais vulnerável costuma ser também os locais mais pobres. Então, trouxe mais questões do que você me perguntou, mas eu acho que é para pintar um cenário realmente dessa questão da desigualdade estrutural e a gente, ao mesmo tempo, lidar com os velhos desafios, mas compreender os novos e lidar rapidamente com eles, porque está afetando um direito à escola, um direito à sobrevivência, um direito à vida e afetando as populações mais pobres e as crianças e adolescentes mais pobres do país. Um relatório da ONU, da Organização das Nações Unidas, revela que em todo o mundo 160 milhões de crianças ainda estão em situação de trabalho infantil. Aqui no Brasil, no primeiro semestre de 2024, o Disque 100 registrou 1.250 denúncias de crianças submetidas ao trabalho infantil, Emanuela. Bom, nós temos um grande desafio no nosso país, Alan. 3 vezes eu citei no nosso programa a respeito da sociedade civil organizada para colocar na sua pauta, os problemas da infância no nosso país, que apresentam dados graves, né? Eu falei agora, dei uma notícia boa a respeito de que diminuiu um pouco a pobreza no nosso país, em relação à última pesquisa feita em 2022, mas ainda tem um longo caminho, e é necessário que a gente sensibilize o maior número de pessoas. Aí volta aquela pergunta recorrente para você, que é da área de marketing, né? Como nós colocarmos para a população a importância deste tema? Sabe que ao longo dos programas os assuntos são de temas diferentes, mas eles viram recorrentes porque a gente fala que tem um problema cultural no nosso país. E eu gostei muito de um outro programa, onde a gente viu que o brasileiro ele adora ser unido e ajudar quando tem uma emergência. Só que a gente não liga para a urgência. O que a gente acha que está... Aí quando cai o morro, quando dá a desgraça, todo mundo se mobiliza, a gente tem essa essência. Então talvez o marketing tinha que trabalhar mostrando que no Brasil tudo é emergência. Já passou o tempo de urgência. Mudar o filtro, assim, não está normal, não é uma vida normal, não é normal esses níveis de desigualdade, esses níveis de insegurança, esses níveis de tudo que a gente sabe que não está bom, e quando tem a emergência, de repente todo mundo quer dar sua cota lá de ajuda e a gente se mobiliza. Talvez o marketing ajudar a trazer esse senso de emergência para a nossa vida cotidiana, para todos os assuntos que são realmente urgentes. A gente falou principalmente a história dos investimentos estruturais e a história da educação, a história no investimento nos jovens, que são o futuro do nosso país. Bom, Emanuel, Alan, nós estamos caminhando para o final do programa. Emanuel, nós não falamos de um projeto muito interessante do Instituto Alan, que é a publicidade infantil, né?
O Alana tem um trabalho muito interessante, a gente vai conversar sobre esse tema que a gente explorou pouco, né? Durante o tempo do nosso programa de hoje. Eu queria as suas conclusões finais a respeito do tema do nosso programa. O que é importante fazer ou não fazer, o que nós não falamos, o que nós não perguntamos para você, que é importante rapidamente você deixar registrado no final da sua participação, Emanuela. Então, já colaborando com o Alan, queria trazer para quem está ouvindo que a gente tem uma emergência nessa questão do pensamento sobre redes sociais e produtos tecnológicos e como que esses produtos estão impactando crianças e adolescentes, como esses produtos vêm de fora e como não são pensados de acordo com a legislação brasileira que a gente já tem. E isso é o que está causando esse rebuliço, essa necessidade de construção de novas leis, justamente para essa responsabilidade. Isso é uma emergência e é possível participar. Queria trazer experiência. Eu estou vendo escolas se conectando com um movimento, por exemplo, que chama Movimento Desconecta, onde pais, mães e responsáveis ficam na escola para justamente pensar nesses impactos do digital das suas famílias, pensar na questão da idade apropriada para usar smartphone e criar uma rede para pensar nisso, até porque se a ação isolada ela é muito inefetiva. Eu não deixo meu filho usar, mas aí ele vai na casa do coleguinha e ele consegue esse acesso. Então, como fomentar essas redes? Então, eu convido vocês a conhecerem o movimento, também conhecerem essa iniciativa legislativa, o projeto de lei número 2628, e também trazerem ideias, né, nas suas comunidades. Muitas das cidades têm o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente, que é um local de participação, inclusive onde essas pautas podem ser e devem ser puxadas também, para a gente pensar no municipal, no estadual e no federal. E acho que é um convite para esse conhecimento do trabalho. Ficou à disposição. A gente quer fortalecer redes e a gente quer a emergência dessa questão mesmo em 2025. Só para trazer, muitas vezes, crianças europeias e crianças dos Estados Unidos têm mais proteção nas políticas empresariais dessas grandes empresas internacionais do que crianças brasileiras. Então, é um estado que a gente não pode deixar acontecer. Isso tem perspectivas a médio e longo prazo e, inclusive, a curtíssimo prazo. E eu acho que os casos mais recentes são uma resposta disso. Então, a gente precisa da população com a gente, construindo, pensando e também pautando o local, né? Construindo no local também, para esse avanço nessa pauta que é a tecnologia e como ela pode ser a melhor possível para as infâncias e adolescências brasileiras, numa perspectiva de redução de desigualdade e de inovação que não explore essas infâncias e adolescências comercialmente para interesses outros. Alan, se a gente fosse fazer rapidamente uma campanha no nosso programa, agora no finalzinho, numa frase, como sensibilizar pais e a sociedade em geral a respeito da importância da infância no nosso país? Aí você me pegou, hein? Não, mas aqui é muito óbvio, né? Vou falar uma frase. Não existe futuro sem um bom presente. Aí, tá vendo? Esse é o grande especialista em marketing, é Alan Levy. Bom, no programa de hoje nós conversamos sobre a infância no Brasil com a Emanuele Ribeiro, que eu agradeço a entrevista, com o nosso parceiro de sempre, o Alan Levy, direto lá de Miami. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Ponto final, né? Numa edição do programa de hoje. Na próxima quinta-feira, às 16 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS, sempre com um tema fundamental, canabiol para o uso terapêutico. Você concorda com o uso da maconha, com a maconha sendo utilizada para uso terapêutico? Sim ou não? Você participe do nosso programa, coloque sua pergunta lá. Na próxima quinta-feira, às 16 horas. Vamos ficar por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.